Hi Pablo, how are you? Are you listening to me? Yeah, you mean too? Yeah, I can hear great. Okay, let me check the channel here. I'm from Brazil. You're from Argentina, is that right? O Okay. mais grande do mundo. O meu inglês não é dos melhores também, tá? Não sei quão fluente você é em inglês, mas a gente vai tentar com isso, ok? Ok, Did you understand what I said não in falo, Portuguese? não falo português. É, Poquito, just a little bit, right? yeah, Portuguese is just like Spanish. It's the same root, but a little bit different. yeah. We can do in English. There's no problem. The only If you want, we can do. I speak Spanish. You speak. Fala pessoal, eu sou o Clef, sejam bem-vindos a mais um GameDev Talk e dessa vez um GameDev Talk diferenciado. Nós temos o prazer e a alegria de conversar com o estúdio que desenvolveu um dos jogos mais incríveis de 3D dos últimos tempos, da Godot. E eu posso falar isso porque eu joguei o jogo, ele tem uma versatilidade, tem uma textura muito bacana e um ambiente diferente daquilo que a gente está acostumado. Muito caprichado e muito bacana. Eu estou falando do FannyPack Studios e nós estamos aqui com o Pablo para poder ter esse bate-papo e eu quero contar com a ajuda de vocês também e a compreensão. Nós faremos a entrevista em inglês, então à medida que for conversando eu vou traduzir o que vocês falarem para ele e quando ele responder eu traduzo de volta para vocês também. Então vai ser um pouco diferente por esse sentido, mas eu tenho certeza que a gente vai aprender muito e entender como foi o desenvolvimento do Runa and the Chaikuru Legacy aqui na Godot. É um jogo feito na Godot e isso é um prazer saber que a Godot está ganhando esse espaço tão interessante, tá? Antes de chamar o Pablo aqui, eu quero saber se meu áudio está legal, confirme por gentileza, se dá para ouvir perfeitamente. Eu acho que eu estava falando antes, né? Depois que eu percebi que a tela não estava a tela de abertura, mas acho que agora está tudo ok. E quem já está por aí, dê uma boa noite, por gentileza, só para a gente saber. Vamos aqui. E logo mais eu colocarei o Pablo na tela para ele poder se apresentar também. Deixa eu ver quem já está conosco. Lembrando também, né, já dá aquela compartilhada, aquele curtir, pra gente divulgar cada vez mais esse conteúdo. O Rick já tá por aqui, boa noite Rick, Conte Nerd tava contando, conte 8, 2, 3, 4, 5, tá por aqui também. E a gente vai então chamar o Paulo para o bate-papo, eu vou conversar com ele em inglês e ele vai falar em inglês, eu traduzo para vocês, tá bom? Ok, vamos lá? Hi Paulo, welcome to our channel. You have your first word in the space for you. Introduce yourself to our audience. Hey, sorry I don't speak Portuguese. I need to learn it in a few
I think I'll need to learn it some time, but I don't feel comfortable even saying some words because I'm going to embarrass myself. So sorry about that. But thank you for having me here. Ok. Ele disse que ele não fala português, né? Talvez um dia ele possa aprender o português, mas é só no inglês que a gente vai lidar aqui. E tá agradecendo também pelo convite. Eu que agradeço o convite. I have to thank you for accept the invitation. It's a pleasure. E a gente vai falar sobre o jogo que ele desenvolveu na Godot. We're gonna talk about the game you just developed in Godot, right? Runa and the Chaikuru Legacy. It's all made in Godot, right? Completely made in Godot. It's made actually in Godot 3.5. We've been working on it for almost 2 years. Ah, foi feito na Godot 3.5. Eles têm trabalhado já por 2 anos no jogo, totalmente feito na Godot. Muito bacana, Pablo. Antes de falar do jogo em si, vamos saber um pouco sobre a história do estúdio. Before we talk about the game, what about FannyPack Studios? How did it started? Okay, so FannyPack Studios was started around 2 years ago also. We came up with a couple of people and decided to found a game studio, and well, it was a dream that I had from a long time ago. So yeah, it's been building up for years already, but 2 years ago we actually decided to jump the ship and start. Ah, legal. Ele disse que o estúdio começou há 2 anos atrás, na verdade 4 anos, mas 2 anos atrás que de fato o navio foi adiante. Ele começou, então, de fato, a Runa é o primeiro projeto grande e já começou com o pé direito. Foi algo corajoso e realmente audacioso. I just said to the guys here that it was something bravery and audacious because the Runa game is great. It's a great scope, right? Yeah, I mean, we actually wanted to keep it small, but you know how game development is you get excited and you start to add stuff, and it grew out of control, and now it is something really, really big that we hope we can shoot to the wall and be proud of. Ah, legal. Ele disse que na verdade não era para ser algo tão grande, ele queria algo bem pequeno, né? Mas sabe como que é desenvolvedor? Vai ficando empolgado, vai adicionando features e quando vê ficou algo grande como está hoje. Bacana. That's cool because we do this. We get so excited and then more feature, more gameplay, more actions. That's okay. I completely understand you. One big question. How did you came up with the idea of Runa? Because we have a lot of reference from the South of America. Where are you from, and tell to people where are you from and why the idea to represent this country? Yeah, so we're from Argentina, and we decided that if we wanted to differentiate from other studios around the world, we should have our own identity and our own places in the games. So when we were deciding on our first game, we decided that we wanted to have things from for all our country, but we didn't want to make like a game about Argentina, but we wanted to make a game that has details that you could identify from Argentina. So we maybe you want to translate this part before. Great, I'll translate. Ele disse que ele é da Argentina, né? Todo o estúdio é da Argentina. E a ideia era criar um jogo que tivesse a identidade, que tivesse algo que representasse a Argentina. Não um jogo sobre a Argentina, mas que tivesse elementos que trouxesse essa cultura. Então daí surgiu e a gente consegue ver bem impresso essa característica que diferencia de outros jogos. É um jogo de plataforma 3D, mas tem a sua própria identidade. Muito legal. You can continue. So we decided that one of the we were exploring about different things that we could include in the game, and we liked something that is really beautiful of Argentina and Brazil too. That is the different nature that there is in the country. So we fixed it on the Iguazu Falls, in the Iguazu Park, the National Park of Iguazu, and decided to
base the world around that, and well, that the rest is history. Then we also wanted to include something about the natives here in Argentina and stuff like that. So we came up with the Chaikuru, etc. That's great. Ele falou pra gente aqui que ele teve muita referência da natureza da Argentina, inclusive da Foz do Iguaçu, né? Ele falou Iguaçu Falls, a gente chama de Foz do Iguaçu aqui. Então tem toda essa referência à natureza, tanto da Argentina como do Brasil, porque a gente faz fronteira com a Argentina também. Então isso foi algo que marcou e deixou bem claro no jogo. E aí depois veio, claro, Chaikuru e toda a lenda. E aí veio uma pergunta, né? What is Chaikuru? Where does Chaikuru come from? So initially we wanted to do something that was that had a reference to the Native American people, but when we started researching the topic, we found that we were speaking of something that we didn't understand because we are not Native American ourselves. So instead we took elements from anything that we know, and we created our own Native American, our own civilization that we call the Chaikuru, which is based on the cosmogony here. I don't know, there was a book called Arte Cósmico Amerindio that helped us a lot. So Chaikuru came up from that. We invented a civilization based on that book. Mm-hmm. So that civilization exists, really exists. It doesn't exist, but it's based on civilization that exists. Ah, great. I'll translate to the people here. Ele disse que quando ele pensou no jogo, a ideia era trazer algo que fizesse referência aos nativo-americanos, no caso sul-americano aqui, alguma coisa da cultura. E aí, fazendo as pesquisas, chegaram em um livro que tinha uma referência a esse povo e essa lenda de Chaikuru, e isso foi introduzido no jogo. Então, dá pra ver que não só o apreço, o cuidado com fazer um jogo, porque qualquer um faz um jogo, mas todo o cuidado com a história e a cultura foram impressas. I just said to the audience that you have the care, the feeling and the love for putting the culture in the game, not just create a game, because everyone can create, but just print your idea, print your love is something that just some can do, and you did it. That's great. Thank you. Really great. Yeah. I'm being really I love it because I played. I thought you saw. I played the game and it was amazing because in the beginning, tô falando pra ele que como foi o jogo. In the beginning, I thought it was a Brazilian game because it was translated. So it was a surprise for me, and that's great. Comentei com ele aqui que por estar traduzido eu achei que era brasileiro, né? Isso foi fantástico. Then one question: why translate it? Because it's a huge step. Translate not only for English but Spanish, Portuguese, and what language else? So we have only in Spanish, Portuguese, and English for now. And Portuguese was really important for us because being so close to Brazil, we think we can have some reach there. Great. We can. It could be like a big audience for us, so it makes really good sense. And also because with Brazil we share some elements of the culture, so they are going to be also represented by this game. So we thought it was crucial to have it translated to Portuguese. Yeah, that's right. Ele disse que por enquanto só tem 3 idiomas, o inglês, o português e o espanhol. E colocar o português foi porque nós estamos próximos do Brasil. No caso, o FannyPack Studio está próximo do Brasil. Então, como a cultura e essa proximidade fazem relação, achou-se interessante alcançar o público brasileiro também. E de fato foi algo surpreendente. Eu realmente não esperava por isso. And one question just to break the ice, let's say like that. Do you drink chimarrão in Argentina also? Sorry? Do you drink chimarrão? I don't know how you call this in Argentina. Chimarrão? Mate. The name? Yeah, no, we call it mate. But Mate? yeah, Ah. we drink a lot of mate. I'm not drinking here. I actually don't drink alone. I drink in the office, and That's great. yeah,
everywhere. It's a common I beverage. mean, it's a common beverage, yeah. Ah, ele falou que everywhere in Argentina there is mate. Ele toma chimarrão também, é muito comum, toma no escritório com o pessoal, mas lá é chamado de mate, né? E é curioso, porque eu achava que só tinha aqui no Brasil. I thought it was only a Brazilian beverage. I didn't know that Argentina and other countries drink it at all. But that's great. Argentina, Brazil, Uruguay, and I don't know if any other, maybe Paraguay, I don't know if any other country drinks mate, but it's just this four. Ok. Ele falou que tem alguns países a mais que são também, ó, Argentina, Brasil, Uruguai, né? E ele comentou outro país, mas acabei perdendo aqui. Mas é curioso essa cultura. I'll just show some pictures, some video clips that you sent to us about the game, and let's talk about the content we have here, right? Let's see the Okay. trailer first of all. We have the trailer. Let's see here. Okay, it's Kickstarter. Let's see the Kickstarter of Runa. A fantasy world like no other. We can see here. The models were made in Blender. What software did you use? Yeah, all the 3D assets are made in Blender. Todos os assets 3D foram feitos no Blender. Ok. Yeah, the texturing is done in Substance Paint. That's the only private software that we use. Yeah, I see. E as texturas foram feitas no Substance. Substance é incrível. Substance is incredible. Yeah, there's nothing like it in the Open source community. Oh, that's great. And so you can support that on Kickstarter. I just saw that this trailer is a little bit out of date, right? There's a new trailer. Yeah. Do you have this trailer available to send us? New trailer? The new trailer? Yeah, it's working on. Are you working? Ok. Eu perguntei se ele tinha um novo trailer, mas eles estão trabalhando, porque muita coisa mudou e melhorou. There are a lot of improvement in this game. I follow you on Twitter. I talk you on Twitter and see all the change and all the news. Eu comentei aqui que eu tenho seguido o conteúdo dele lá no Twitter e vejo todas as mudanças. Inclusive, convido vocês também a seguirem. Sigam lá o FannyPack Studio, eles vão sempre postando atualizações, é muito bacana conhecer o trabalho deles. And how many people FannyPack Studios have today? Is you and more? There are 9 people. 9 people? Yeah, because we have Runa, but we also have a project that we are working on. And also, well, we have it's hard to make a game, so yeah, you need to develop it. We have 4 developers, 4 programmers, and 3 artists. And then we have a QA, technical writer, Ok. and we have someone that does operations or the management of the company and all. Ok. Ele disse que são 9 pessoas no estúdio, tá? São 4 programadores, 3 artistas, tem uma pessoa que faz toda a parte de roteiro, de escrita e alguém que vai gerenciar a empresa. Então é um estúdio bem consolidado. Pensar em 9 pessoas. And all of you are friends. How did you match each other? I mean, I knew some people before we started working, but there are some people that we added because, I don't know, they came to us. Ele disse que conheceu algumas pessoas, mas outras vieram até eles. Quando é pra ser algo incrível, acontece assim. I just said to the people that when it's something really incredible, this happens. People show up. That's great. And what part you do in Runa? You do the programming, the art, the write. You help the art writing. What's your in charge now? I'm mostly a programmer, so Okay. I do most of programming, but I also do the game design. That's great. Because we don't have a dedicated game designers. I'm split between those 2 roles. Ok. Ele falou que vai da parte de programação e como não tem uma pessoa específica para o game design,
também é o Paulo quem cuida dessa parte de game design, se dividindo aí nos dois trabalhos, nas duas funções. Então é um trabalho realmente árduo. It's really a hard work, game design and programming, because it takes a lot of time. That's incredible of you. Let's see some slideshow here, and we can talk more about the art. Do you said that it's made in Godot, right? But what language? GDScript or C#? Which did you take? GDScript. Yeah, we decided that GDScript was probably good enough for us, and yeah, we didn't feel the need to use any other language for now. Ok. Eu perguntei aqui para ele se qual linguagem foi escolhida, foi o GDScript ou C#, e o escolhido foi o GDScript, que funcionou bem. But you have no experience in C#. Your first language of game design or game development was GDScript? I'm actually a software engineer, so I have experience in multiple languages. I don't know, I just felt that GDScript was very well integrated with the engine. That's true. Yeah, it was, and we didn't have like a huge requirement in performance or something like that, so we decided to go with GDScript. That's great. Eu perguntei se ele tinha alguma experiência em C# antes, como ele não é um desenvolvedor de software, nada assim, e o GDScript já é integrado com a Godot, isso é fantástico de fato. Então o GDScript já atendeu bem e foi muito fácil para usar nessa parte. Então, como a maioria, I'll confess that I choose GDScript for this also, because I learned a little bit of C#, but it was really complicated. All of the lines, and you have to put the same column or you're gonna bug. And GDScript is very easy when you compare to C#. That's a good choice. I see. Totally. Yeah, and it's so well integrated with the engine, so That's true. you have like syntax specific for the engine, you have auto-completion for engine stuff. I don't know if you have that in C#, but to me that's more valuable than anything you can gain with C#, I think. If we actually needed, if we actually had like a performance rated part, we will write it most likely in C++ instead of C#, because you can. Ele comentou que a questão do GDScript ser bem integrado e ter também o autocompletar, né, da Godot facilita demais. E assim, como não tem nada crítico em relação à performance entre C# e GDScript, fica muito mais fácil. É bem documentado GDScript junto com a Godot, então a sintaxe é mais fácil e de fato é o que a gente vê. É óbvio que tem que ter a opção para quem vem da Unity, mas eu sou totalmente do time GDScript. I just said that I considered the C# option for those who come from Unity or other game engine, but I'm from the team GDScript, just like you. GDScript is amazing. I learned game design and game development because of GDScript. It's very easy and you understand it like a charm. It's very, very easy. I love it. I love it. Okay. Let me ask you about Runa. I saw that in Twitter you have a sorteio. Eu não sei se você... You have a word for that. Yeah. Raffle. How Yeah, un sorteo. did it end up or is still running? Sorry? Are you running the thing or is it up? It is an app. Oh, really? I'll just show to the people here to try to gain that, to claim that. But that's okay. That's okay. Okay. I have a question for Anderson Oliveira. He just asked, did you saw any limitation related to 3D in Godot? Because 3D games in Godot is a little bit problematic because people prefer 2D. Did you felt any limitation or no, it was okay? It was mostly okay. I would say that Godot is
more limited in 3D than maybe Unity or Unreal, which are the main competitors. But it's not as limited as people think. It works great most of the time. You just have to work around some small corner cases. Ok. Ele não sentiu necessariamente uma limitação, mas ele sabe e reconhece que, comparando com outras engines como a Unreal e a Unity, a Godot ainda é inferior, mas não teve na limitação nesse sentido. In this question about 3D, you said that Runa was made in Godot 3.5, right? In any time did you think, oh, let's migrate it for Godot 4 or no? Because the 3D is from another level, right? Did you consider it? We have, but it's not as easy as we think it is. Godot 4 is very different from Godot 3. That's true. So you have to do a lot of work to translate it to Godot 4. Eu perguntei para ele se em algum momento, como o jogo foi feito na Godot 3.5, houve a hipótese ou cogitaram migrar para Godot 4. E por que eu fiz essa pergunta? Muitos de vocês perguntam assim: ah, eu comecei o projeto na Godot 3.5, eu vou migrar para 4? Ele considerou isso, mas o que foi apontado aqui é que teria muito trabalho de, entre aspas, tradução, porque é muito diferente de fato da 3.5 para 4. Então preferiram ficar. E aí fica a resposta para muitos de vocês. Não é porque a versão chegou que necessariamente você tem que migrar todo o projeto. Só se tiver uma característica realmente necessária. I said to everyone here that we only migrate if it is a really feature. There's a really feature in Godot 4 that we need it. Otherwise, we keep in the version we using. For example, you are using 3.5. You could be to 3.6. That is almost the latest. But Godot 4 is really different. We have better graphics, but the language is totally changed. And I understand your initiative. Great. O Anderson está falando. And Anderson Oliveira is writing here. The game is beautiful. Really beautiful. I love this hand-painted style. That's great, Anderson. So much. I will give kudos to our artists. Ele agradeceu e disse que isso é mérito dos artistas. Muito bom. Por falar em artistas, you said that there are 3 artists. All of them work in 3D, or did they split the tasks? We have a 3D specialist and a 2D specialist, and something in between. But everyone does a little bit of everything because we are not that big. There is a lot to do, so I see. Yeah, a little bit of everything. Eu perguntei para ele se os 3 artistas que estão no estúdio fazem tudo em 3D ou é dividido. Então, como ele comentou aqui, como é um estúdio ainda pequeno, tem um especialista em 3D, um especialista em 2D e um que tá lá no meio termo, que joga nos 2 times, tanto 3D e 2D, mas aí acaba cada um fazendo um pouco de cada coisa, porque é um estúdio pequeno ainda. And the environment, the office, the studio, how did you feel the working with different people, different time, or all of them from Argentina? Yeah, we're all from Argentina, and we're actually all from the same city. Ah, so that's great. We have an office, and we go to the office and all that. So it's quite traditional in that sense. It's in local, so it's not a home office. We have like 2 days home office, but we have 3 days in the office. Ok. Ele disse que são todos da Argentina, da mesma cidade, tá? Então, eles trabalham no escritório mesmo, vão pro escritório, lá é o estúdio, e às vezes trabalham em casa também. Mas o ambiente de trabalho costuma ser no escritório. I just asked that because it's hard to work with people. It's a lot of ideas, different minds, and we consider this, consider that, and to really handle that is not easy. And who is the chief in charge? Is that you, or you split this task with other person? I mean, we have like an horizontal stuff where we try to
agree and come up that's with great. ideas together. But the one in charge is me. I don't know. I'm one of the founders, so there's that. I see. Eu perguntei pra ele e comentei que ter muitas pessoas, lidar com mentes diferentes é difícil, não é um trabalho fácil. E aí quem seria o chefe para comandar tudo isso? Se era ele mesmo ou tinha outra pessoa que o ajudava? E achei muito legal a resposta do Pablo. Pablo disse o seguinte: na verdade a gente trabalha numa linha horizontal. Então todos acabam de certa forma entrando em concordância para ter um bom andamento. Claro que assim, como ele é um dos fundadores, ele acaba de certa forma sendo um chefe, mas com esse trabalho mais horizontal. E isso é muito bacana. Congratulations for this mind and this mindset. That's great. Yeah. I think it's something that It's really fulfilling for people to have the ability to influence the big choices and the small choices, and to feel like you have a voice in the company. Is I mean, people are really into the company because of that. I see. They They really, put the really shirt. are part of. Let me see the t-shirt. Let me see. Can you show it? Oh, that's great. Runa in the Chaikuru legs. Great. That's the marketing. Parabéns. Ele comentou aqui que a ideia, isso eu gostei muito disso. A ideia é ter essas pessoas sentindo-se, tendo voz também na companhia, no estúdio, no caso. Porque dessa forma, eles se sentem parte também. Então, é óbvio, tem que ter todo um comando e tem que ter alguém que lida com tudo isso. Mas a ideia e a visão do FannyPack Studio é você ter essa integração e é fantástico. E aí ele mostrou a camiseta, como vocês viram aí, belíssima camiseta. In the back, is there anything in the back or just black? And the back, I think it's the logo of the company. Let's see. Oh yeah, FannyPack Studios logo. Oh great, really large. Yeah, it can be seen from afar. Eu perguntei o que tinha nas costas, então tinha o logo do estúdio, FannyPack Studios, tá? Que aí eu repito aqui, reitero, sigam o FannyPack Studio lá no Twitter, tá? Que é a principal rede social onde eles postam. Tem muita coisa, praticamente todo dia eles postam alguma coisa. E não deu para avisar que antes teve um sorteio de algumas chaves de playtest da nova versão que tá fantástica. I said the new version of Runa is being amazing. I can tell this because I follow you. I see the graphics, it's getting better. The gameplay, the feel. I'm really trying to play it. The first demo I played was amazing. I love it. I can imagine how will be the version 2 or the next version. Yeah. Yeah, It actually Anderson. mostly have more content. More content. That's great. O Anderson Oliveira was asking if everyone use Blender, and you just answered that. Eles usam Blender, tá? E usaram também o Substance para fazer parte das texturas. E aí, é uma coisa que tem a ver com as texturas também. The main character, the player. Why Runa? Why a girl? When did you come up with this idea? Because in many times a boy is a hero. You choose a heroine. We actually threw a coin to decide. Yeah, we thought that was the fairest thing to do. Really? We didn't A want to coin? get Really? too political or something like that. So we said we throw a coin. If it's head, it's going to be male. If it's tail, it's going to be female, and it was female. So True story. Yeah. True story. That's how life works. I mean, Eu perguntei por que uma menina, né, e não um menino, visto que na maioria das vezes o protagonista é um herói, não uma heroína. E aí o Pablo respondeu que, na verdade, me surpreendeu essa resposta, ele joga moeda pra cima. Deu cara é uma coisa, deu coroa é outra. E a vida toda é feita de decisões assim. Just throw a coin. Heads or tails and you decide. That's great. And the design of the main character. Were inspired in what? Is a traveler? Is a explorer? What is exactly Runa? And
Why this idea? Yeah, we wanted to do badass character. I mean, a girl that could handle herself, and we wanted it to be like an adventurer or something like that. So we based it on Indiana Jones and Lara Croft and all that. So yeah, and we wanted it to have things that could be seen from top-down perspective. So that's why she has that long hair, because that hair is very distinguishable from the top-down perspective. I see. Eu perguntei de onde veio a inspiração da Runa, né? E por que esse design todo, o que ela era, se era uma viajante, exploradora. E a referência foi o Indiana Jones e essa ideia de uma garota que pudesse cuidar de si, que fosse aventureira e ao mesmo tempo fosse corajosa. E uma coisa interessante que o Pablo comentou aqui é que como o jogo é top-down, a escolha do cabelo verde comprido foi pensada, porque assim você consegue distinguir em relação ao restante do ambiente. Isso é uma dica bacana de game design para vocês. Porque quando você olha o jogo de cima, você consegue realmente saber onde está o jogador. Ele não se mistura ao ponto de confundir o jogador que está ali controlando o personagem, mas ele consegue realmente saber o que é ambiente e o que é o jogador. That's great. I explained to the people here that the choice about the Runa and her hair was because the environment doesn't mash up, doesn't, how can I say, doesn't confuse with the player, the character, and the environment. And that was a great idea for game design, for they put that in their games. Okay? I have another question here, Pablo, from Josmar Pinheiro. Do you have any tip when you, in the time you have to create the Blender assets to optimize the performance? Because it's a really challenge. You have a great graphics, but you have to optimize, you have to consider performance. Any tip? The less vertex, the better. Most assets you work with, I mean, if you want to do high quality assets, you work with a high poly model and a low poly model. And the low poly model is the less vertex, the better. So maybe the high poly model has million of vertex, and the low poly has, I don't know, 5,000 vertex. And then another important thing is vertex count is important, but you have to optimize materials. Be sure to reuse materials. That's the other stuff. Ok. Josmar, ele respondeu o seguinte: você tem que considerar a contagem de vértices, tá? Isso é importante. Você vai ter um modelo com high poly, né, com muitos polígonos, isso vai pesar bastante, então o low poly tem esse diferencial. Mas ele concluiu a fala com algo bem interessante. Considera usar materiais. As texturas e materiais assim fazem diferença. E aí eu vou perguntar, tá? I'll ask you, what's the real difference? Because Blender has his materials, okay? We click there, material, we create the material. What's the difference about texturing? Material texture and the basic material, the principal default. What's the difference in the performance? The difference it comes actually from the quantity of materials, because GPUs are really good at doing the same thing a lot of times. So if you have one material for 10,000 objects, it's going to be faster probably than drawing, I don't know, 10 objects with 10 different materials. So if you can have one material and 10 objects use that materials, you're going to have great performance. Of course, if you need to use several materials, use them, but try to use as less materials as possible, because that allows the GPU to work its best. Ok, I'll translate that. Eu perguntei aqui qual que era a real diferença. Como alguém que realmente é curioso para ajudar vocês também, qual a real diferença em relação a usar o material padrão do Blender, né, o principal default que a gente tem lá, e usar texturas. E o Pablo explicou aqui que o que acontece. Quando você cria o material do Blender, imagina que você vai ter que criar um material desse para cada objeto, para cada modelo.
Se você tem uma textura, você consegue otimizar isso. Eu vou perguntar daqui a pouco essa questão se é um sprite sheet, é uma dúvida real. Mas por quê? Imagina você ter esse material para vários objetos, para vários modelos. Você reaproveita. E todo esse material é consumido pela GPU. Então você tem que carregar, chamar vários materiais, vai acabar perdendo em performance. Another question about the 3D texture. You have a sprite sheet, you have a big file with a lot of textures. That is the way. I don't really know how this work. For 3D, yes. If you have the less sheets, the better. Probably more quickly you can draw. Okay. Because what you wanna reduce is the communication between the CPU and the GPU. That's the bottleneck usually. So if the CPU can say to the GPU, draw all this, and then he forgets about it, then the GPU can work really, really fast. If the CPU has to say, draw this, and then this, and use this texture, and all that, then you have that bottleneck in the communication that I see. that hurts your performance. Ok, I'll translate that. Pessoal, fantástico o que o Pablo falou aqui. O que acontece? Achei interessante a explicação porque realmente eu não entendia como funciona. O que acontece? Se você tem vários materiais, a CPU vai ficar mandando para a GPU, ó, desenha isso, desenha isso, desenha isso. E aí vai criar um lag, porque toda hora tem que estar desenhando o material. Se você tem uma textura e quanto menos melhor, pelo que ele disse aqui, quanto menos, ele vai mandar aquilo, mandou aquela textura e o resto fica ali para trabalhar. Então você tem um performance e menos lag. Vocês conseguiram compreender a ideia? É você reduzir as requisições para a GPU. Então se você consegue resumir sim um material, uma textura de material e o software não, a Godot já pegou essa textura, já compilou lá, depois ela vai ficar preocupada com fazer o jogo rodar. Não vai ficar precisando desenhar todo o material nova vez, sempre que entrar um material em tela. Ah, that's great. And all these materials are baked for that. They have to be baked. Yeah, I mean, you can do shaders. You can do shaders if you want. You can do global illumination and all that, but of course, all that is going to consume GPU time. Okay. The GPU is going to work more. So yeah, baked usually faster, but I wouldn't say that. What I want to say just one comment. Okay. Performance is like a very broad topic, and it's you have to analyze each case. You cannot say that baking is always going to be better. It depends on each case. It depends on the hardware. But but usually yes, baking is great for performance. Eu perguntei a questão do bake, se todas as texturas tinham que passar pelo bake também, né? Eu já mostrei aqui no canal para vocês também. Ele comentou, geralmente o bake deixa mais rápido, de fato, mas cada caso é um caso. E assim, o que vai ser considerado realmente é você fazer essa questão da solicitação. Porque quanto mais você manda de material, mais tempo de GPU você vai consumir. Esse é o grande ponto. Então, tem que analisar e tentar fazer essa parte da performance caso a caso. Porque, como citado pelo Pablo, é algo que realmente é bem discutido. Anderson has another question. The textures has a fixed size. It's, for example, 1024 or 2048. Do you have this fixed size or no? We use some 2048 textures, and we actually use some. Yeah, we have to reduce, or that is one of the optimizations that we need to do, because our game has really big textures and it's not that necessary. Okay. But there is one case that we use big textures and we think we need it. That is the murals that you see. Since you do a close-up of them, you need to have like really big textures. But I would say the textures, yeah. I mean, it should be smaller because big textures occupy a lot of video RAM memory. So, and that's also like a limited resource. So if you have a lot of big textures,
your video memory is going to be completely used up very quickly. O Pablo explicou aqui que, na maioria dos casos, ele usa 2048 por 2048, mas assim, essa questão de usar imagens muito grandes, texturas muito grandes, vai consumir também da memória, vai tomar espaço isso, porque é uma imagem em uma resolução melhor. O ideal é sempre que você usar imagens menores. Tem um caso que ele usou imagem em alta resolução mesmo, porque tinha que dar esse detalhe. Então, olha que interessante, outro ponto aqui de você observar e conhecer alguém que tá na área, que entende e já tem um jogo criado. Você vai usar uma imagem em alta resolução para casos específicos. Não precisa tratar o jogo todo em alta resolução, quando pela vista que você tem ali uma imagem com resolução menor já resolve. Então você tem que pesar isso e entender a necessidade de uma imagem em alta resolução, e quando a imagem em uma resolução não tão alta como 1024 já resolveria em muitos casos. Did you understand what I explained? Yes. I think I did. Yeah, I want to add something there. Okay. It's actually like a struggle that we have with artists. Artists use really high definition textures, and we have to go and say, no, use smaller texture. This is something that you see and maybe occupies, I don't know, 128 by 128 pixels. Why did you use a 1024 by 1024 textures? In the screen is really small. You don't need a bigger texture there. But artists see their world and they want to make it all super detailed. So yeah, you have to be there and try to make them think. That's a good advice. O Pablo explicou aqui que ele quis adicionar uma coisa na questão dos artistas. Os artistas têm essa tendência de querer colocar imagens em alta resolução. E por que você vai usar uma imagem em alta resolução quando é um negócio pequeno? Com pouco detalhe, sabe? Então, ele tem que estar lá, você como desenvolvedor tem que estar lá, como game designer tem que estar lá e falar, não precisa disso. Para algo pequeno, uma resolução pequena já resolve. Isso é bacana, porque a gente não toma esse cuidado, ou não sabe disso, faz tudo lá em 4K, baixa 8K agora e depois o jogo não consegue ser jogado por ninguém. O Anderson Anderson is write something here. I always paint the texture in 2048 because it's better to paint. But in the end, yeah, he resized it to 10 to 42, 45, 44. Oh, sorry, no, 1024. Sorry, 1024. He resized that. It was bigger to paint, but then resize. Yeah. That's actually really, really good to do. Really, in an ideal world, the engine would do it for you. But unfortunately, Godot doesn't do that. Doesn't Really? resize the textures, so you have to resize them manually. Doesn't exist a plugin that resized, that compressed, that optimized it? Maybe there is. I haven't found it. I'll go find now. O Pablo explicou aqui que essa é a ideia, Anderson, tá? Você desenha grande e depois se reduz. Porque a engine em si, a Godot não faz isso, pelo que ele falou aqui. Eu também desconheço, tá? Eu perguntei com alguém que realmente não sabe. Eu perguntei será que não tem um plugin que faz isso, que faz a compressão, faz a utilização? Porque é um trabalho, de certa forma, árduo. The artist created that in high resolution, then you have to resize it before importing in the engine. And when you have to change something, redraw and re-import it. And I think that Godot should consider that to the next versions, to compress it somehow, or maybe a option, compress, not compress, maybe in the future. Yeah. In the import settings, could be. Maybe in the import settings. Maybe, yeah, you could override the resolution there. Could be great. Yeah. Eu comentei aqui que a Godot pode considerar essas futuras versões, porque seria interessante. E ele complementou dizendo que de repente na configuração de importação, a gente tem toda essa configuração, você marcou lá, vai querer em alta resolução e baixa, e ela faz a compressão, faz o trabalho que o artista teria que fazer toda vez. Maybe it's time to think in the community. I'll suggest that. Maybe they hear us. That's great. Another question about game developing.
Runa is your first game. It's FannyPack's first game. Why did you take that step? Because it's a huge game. In any time did you consider what are we creating? Why we messed up with this? did you consider that every day? Eu perguntei pro Pablo aqui, Runa foi o primeiro jogo, né? Por que eles começaram com um jogo tão grande? Se em algum momento eles consideraram por que começaram com isso? E aí, se algum dia pensaram nisso? Ele disse que todo dia, mas continua, Pablo. I mean, we wanted to do a small game, but we got excited. Then, when we realized that we weren't going to finish it in a short time, we went to search for a publisher, and we didn't find one yet. So now we have to finish this huge game by ourselves, and that's a lot. And it's super risky for us. I mean, it's a lot of risk but because the game, we think it's going to be good, but it's not enough to make a good game to be successful in this. I think you will. I think you will. Truly, that's a great game. Truly, Thank you. really. I hope. No, I'm not lying. I really loved that. That's why I invited you. Send an email because we have to talk about this game. It's amazing. And what I can do, I'll post. I'll tell the people, put in my community. I'll talk about Runa. I'll do this work for you because the game is really great. O Pablo comentou aqui que assim, começaram com a ideia do jogo pequeno, tá? E aí, como for se empolgando, foram fazendo mais o jogo, porque o jogo ia ficar pronto em um espaço curto de tempo. No entanto, eles não encontraram uma publisher. E aí o jogo foi crescendo e até agora não tem publisher ainda, né? Foi publicado pela própria FannyPack. Então, agora que eles começaram, dá pra voltar atrás. O ponto é, nas palavras dele, eu já emendei aqui. Ele não sabe, ele sabe que é um jogo bom, mas não sabe se é um jogo realmente bom. E aí eu vou pedir a ajuda de vocês, tá? Vocês são uma comunidade engajada aqui no meu canal. Vocês vão entrar lá na Steam, vão dar o wishlist. E quando o jogo estiver disponível, adquiram e façam gameplay. Postem nos stories, postem no Twitter. Vão fazer Runa ficar conhecida. Não apenas porque é um jogo da Godot, mas porque é um jogo independente e é um jogo de nossos irmãos, los hermanos Argentina, que é a oportunidade que a gente tem de mostrar que não é só os Estados Unidos, China que cria jogos, mas toda uma América Latina que tem desenvolvedores e bons desenvolvedores, great developers, just like Pablo. So Pablo, I asked, I think you understood most of what I said, and be sure they will do this. I will do this. I'll do more gameplay about the Runa. I will start a program, a show time here in my channel that is playing indie games. I have played Runa the first time, but I'll play completely a walkthrough, and of course analyzing, telling the people to go there, know the game, buy the game and make it really great as it is, ok? O Anderson falou aqui, ó. Thank you very much. Ah, tá, legal. Sou um tipo de... Okay, he said, I'm a kind of superhero that in the morning I'm a web backend developer, and at night I'm a game developer. Is that your case, or you just develop games? Do you have two works, or just developing games? Yeah, I think you are a superhero. I'm not doing that. I'm actually just developing games. I saved a lot of money for this, so now we are running on savings. Okay. But that's Yeah, why you have the we Kickstarter. You create the Kickstarter campaign because you needed to fundraise something, right? Yeah, but we actually had to cancel the Kickstarter because it's all or nothing, and we weren't going to reach the goal because we made many mistakes with our Kickstarter campaign. If you want to talk about it, it's going to be a long. Let's talk about it.
Ele falou aqui, Anderson, que ele não é um super-herói como você, tá? Ele é apenas desenvolvedor de jogos agora. Ele guardou um pouco de reserva para poder focar nisso. E aí criou-se a campanha do Kickstarter, né? Foi um dos motivos para poder trazer fundos, porque realmente é difícil desenvolver jogos sozinhos, mas tiveram que cancelar a campanha, porque não deu muito certo, foi um marketing muito bem feito. Eu vou colocar em tela cheia a minha pessoa enquanto eu abro a janela aqui do Chrome para poder abrir o Kickstarter para mostrar pro pessoal, tá, Pablo? Ok, Pablo? I'll put my face in full screen and then open a tab in Chrome to show the Kickstarter page, okay? Yeah, it's not it- running anymore. But It's not running anymore? yeah, because it's all or nothing. But you just cancel totally? There's no page anymore? The Kickstarter Sorry? campaign is over? Yeah, because it was. I don't know if you have seen Kickstarter. It has like a time window, and then I didn't know it's that. finished. I didn't know that. Yeah, it's not like Patreon. I In thought it was Patreon, like you can Patreon. contribute. I thought it was like Patreon. I didn't know this question. Ok. O que acontece, pessoal? O Paulo explicou aqui, eu não sabia, de fato. O Kickstarter é diferente do Patreon, né? Que a gente Patreon aqui, que fica aberto o tempo todo. Ele tem um tempo. Kickstarter, ele fica uma janela de tempo. Se você não conseguir os fundos naquele tempo, ela é fechada pelo próprio Kickstarter. Não é o desenvolvedor que fecha. Eu não sabia disso, não sabia mesmo. Pra mim é uma novidade. It's new for me. I didn't know that. And how you came up to fundraise now? Because you need money to continue create more and more features until the launch. Yeah. We actually have the money to finish the game. Oh, I great. think so. There's that. What we are worried about is what happens after we finish the game. But the the publisher, you have the publisher now or not yet? not yet. We're going to go to GDC to try to find one. Oh, you'll be on GDC. Just you or all the team? Just me and the girl from social media. Ok. O que acontece? Eu perguntei como é que tá a questão de levantar os fundos, já que o Kickstarter não tem mais isso. Então, ele explicou que eles têm o dinheiro para terminar o jogo. O que conta, o grande ponto, é o que vem depois de publicar o jogo. Tá? Porque até então, não sabe como será o futuro. E eles não têm um publisher ainda. Mas eles estarão lá na GDC, ele e a responsável pela social media, para tentar encontrar um publisher para o jogo. Porque a ideia, todo jogo, pessoal, colocar na Steam é importante, tudo, você consegue fazer isso por conta, mas ter um publisher que dá um suporte e o marketing faz toda a diferença. Você tem um publisher por trás, que ela vai ter muitas das vezes networking, ela vai ter a opção de divulgar isso em canais que você não tem acesso. Então, realmente, a publisher é necessária. That's great. Can I show something here? Just a moment. Putting full screen. To help Runa as well. Let's see here. Okay, let me get. You're gonna see only the Chrome page, okay? Yeah. Here, people. Essa aqui é a página do Runa. O que eu peço para vocês? O Pablo tá ouvindo a gente aqui também, tá? Vocês vão aqui na página da Steam. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Vocês vão rolar aqui para baixo. E vocês estão vendo que aqui tem uma versão demo. Pra gente fazer Runa ser conhecida, baixem, quem puder, baixa a demo. É um jogo muito bacana, eu joguei aqui também em live com vocês. Faz um story, faz um Reels, marca o pessoal do FannyPack, põe a página da Steam também, para esse jogo alcançar mais pessoas. Você tem o Twitter, posta lá no Twitter também. Tem um TikTok, a rede social que você puder, posta. E se puder, enfatiza esse fato interessante, ó. Está em português, inglês e espanhol. Então é multilíngua e isso é fantástico, porque você consegue alcançar os 3 públicos. Tá, pessoal? Vamos fazer o máximo e sempre marcando, ó, FannyPack Studios. Vai estar o link deles aqui do Twitter também. Faça essa divulgação pra gente fazer realmente Runa acontecer. A gente vê esse jogo passando por aqui, sendo um jogo divulgado por vocês também, tá bom? Eu quero ver vocês crescerem Runa e o FannyPack Studio, como vocês sempre fazem, né?
Vários jogos que passaram aqui, com certeza, terão histórias lá pra frente. Você tá de volta aqui, Pablo. You're back here in the camera. Can talk more about the idea and more about Runa. The next steps to the game. What do you think now? And then when it will be published? Right. So currently we are working on the second chapter of the game. It's Really? mostly done. We are 90% done. And after the second chapter, we will have a small epilogue, and then the game will be completed. So we're planning on releasing it this year, 2024. But the first game, the chapter 1, is done. Or you have The to chapter play one is- both chapters. We have to polish some small parts, but it's mostly done, yeah. Ok. Ele comentou que o capítulo 2 já está em desenvolvimento também. Deve ser finalizado esse ano, tá? E o capítulo 1 tem pequenos polimentos para terminar, mas vai ter essa parte, vai ter um epílogo também. Então, eu consigo ver aqui que aquele pequeno escopo já não existe mesmo. Já tem o Chapter 1, já tem o capítulo 1 e o Chapter 2. You already have 2 chapters. And there will be a DLC? Or is it in the same game? How will be the structure? The game will conclude on the 2 chapters and the epilogue. Okay. Then if it's the story will be closed and all that, but if the game is successful, yeah, we totally will want to do a DLC, maybe a side story or something that happens after the story and all that. But for now, only chapter 1, chapter 2 and the epilogue. Okay. Yeah. What is it? For What now. is huge? Eu perguntei aqui para ele se o jogo seria feito o capítulo 1 e os outros capítulos seriam DLC, não? No caso, o capítulo 2 e o epílogo. A ideia não é essa. A ideia é você ter a história fechadinha, tá? O capítulo 1, o capítulo 2 e esse epílogo contando a história. Mas depois que o jogo não ser, tá? Not if, but when. Quando o jogo for um sucesso, when the game reach the success, then you gotta have another DLC. A ideia é que quando o jogo for um sucesso, então tenha DLC, tá? Talvez uma história paralela, uma outra história contando outro trecho, mas esse jogo, a ideia é ser bem completo e com certeza vai ser um sucesso. Eu consigo ver vocês levando não só a Runa e a Argentina, mas também a Godot em outro patamar. I can see, Paulo, not only Argentina, not only Runa, the game, but Godot reaching high place. Because we need developers just like you creating something that really is funny. I don't know if you as you just saw Pingo Adventures. It's a 3D game made in Godot too. Do you know this game? All right. Yeah. But it's just it's cool, but it's just a quite adventure. In Runa, I can see printed the culture. I can see something that really is different, and I think this is something that must be shared, must be known for everyone. Because games we have a lot, but culture, love, like you do in this game, must be shared somehow. Congratulations for this game, for the whole idea. I really love Runa. Another question. Se vocês tiverem mais perguntas, pessoal, podem mandar. O Pablo tá por aqui também, tá? Eu vou fazer mais uma pergunta para ele aqui e depois vou deixar ele um pouco mais livre à vontade também. You have FannyPack Studios create Runa. Why did you decide for the first game 3D and not 2D? Because pixel art is quite easier. No, it's not easier. It's really have some details. You have to study. You have to create some really great. But why 3D and not 2D? What take you to this way? We decided to go 3D because we thought that it was going to be easier for us to rise above all other games, because I see. 2D games, there is a lot of more of 2D games than there are 3D. It was a risk decision, but you consider this. Sorry? It was a risk decision because more work, but Yeah. you consider all of it. Looking back, I don't know if it was the right idea, but now we do have the knowledge
and we do have the expertise, so now we can make 3D games almost as easy as we were making 2D games. Ok. Eu perguntei pro Pablo por que decidiram por 3D e não por 2D, visto que o sprite 2D é um pouco mais fácil. Eu sei que não é fácil, comentei isso também, dá trabalho, tem detalhes no 2D, mas o 3D é muito mais complexo. E a resposta foi que escolheram o 3D porque é mais fácil de se destacar em relação ao 2D. Porque tem muito jogo 2D e realmente você acaba ficando num mar de jogos 2D que todo mundo lança um jogo e acaba ficando estagnado. O 3D tem essa possibilidade de se destacar em relação a outros. Claro que, considerando depois, a ideia era voltar, quem sabe, mas já não dá mais. E agora o que eu achei interessante que ele concluiu foi que com isso, com toda a trajetória de Runa, teve uma expertise. Agora ele sabe desenvolver jogos 3D, porque nesse primeiro jogo já foi uma caminhada, foi um longo caminho para realmente aprender como chegar nisso. O Kelvin está mandando boa noite aqui. Kelvin is just saying good evening for you, good night for you, buenas noches in Spanish for you. Buenas noches. Boa noite. Well, your Portuguese is great. Boa noite. Um pouquinho. Alguém mais tem pergunta? Se não tiver pergunta, eu vou deixar para o Pablo falar um pouco mais da trajetória da Runa e também do estúdio e os próximos passos aqui em diante para a gente caminhar, porque eu quero liberá-lo também, não deixar muito tempo. I know you have to relax a little bit. I know you're tired. You work it today, right? You work it. Yes, I did. So you have to take a time for you. But this is our space to tell more about the future plans, about Runa, what you consider. If you want to ask anything to them, you have this space. It's all yours. Okay. Well, thank you for looking at our game, for paying attention to me. I'm super grateful about everything that we have been able to accomplish, and I'm grateful for everyone that plays our game, even if I want more people to play it. Other than that, I would say stay tuned. We will publish Runa this year, and we want everyone to play it. We want everyone to enjoy it and to see all our work. We poured our hearts in the game. We can say that we are really proud of it, and I hope you like it. That's pretty much it. Regarding the future of FannyPack, we are actually working on a second project. Right now, we can't say much about it, but if you want to know more, just follow us on social media. Eventually, we will start publishing things about it. So stay tuned. That's great. Ele falou que vocês podem acompanhar o projeto e o trabalho dele nas redes sociais, né? E, assim, agradeceu a todos que jogaram o jogo. Runa, quem não jogou, mais uma vez, eu faço pedido, joguem, façam gameplay, divulguem o máximo. Agradeceu também o espaço, eu que agradeço. I have to thank you for accepting this interview, this talking. For me it's an honor, really meeting you, knowing that you have this love, all this dedicated time to create something amazing like Runa. For me is an honor, truly an honor. E ele continuou e disse ainda que pasme, você já tem um segundo projeto aí em andamento. Mas para vocês poderem conferir, por enquanto ele pode falar muito, tem que ficar ligado nas redes sociais. Porque se vocês querem alguém que atualiza sobre o jogo, é o pessoal da FannyPack. Tanto no Instagram, mas principalmente no Twitter, eles postam bastante coisa. Então acompanhem lá, sigam, comentem também nas publicações, tá? Se vocês puderem, retweetem. Vamos fazer Runa alcançar cada vez mais espaço, fazer a Argentina e os desenvolvedores independentes também alcançarem mais espaço ainda. Bom, alguém mais tem pergunta? Eu vou deixar o Pablo descansar um pouco também. Alguém mais? Pablo, quero te agradecer. Pablo, I want to thank you. Really was a great time. I learned a lot because my knowledge in 3D is smaller. I know more 2D development because 3D is really challenging. And you just said in the beginning that if you could,
you come back and try to do it on 2D, but I understand. You're proud now, and I really see why you're proud. The artwork is amazing. All the game is amazing. The gameplay feel, it's amazing. I love it. I really love it, Runa. I have. Thank you so much. I have one little thing to say to you. Don't really stop creating games. I see FannyPack really true. That's true, because I see FannyPack as not just as independent industry, but people that love create game. You and all the 8 people with you. I don't know how I can say this, but send them my love and my thank you, because you deserve it. And I'll do what I can do. I'll make Runa known. I'll make Runa in my social media. I can post, right? I can post the image, no problem. Or anything you want. Gameplay. That's great. We're gonna do this for making FannyPack great, and also Runa, and also Godot, and also Argentina to the world. Okay, really thank you. And also Brazil. And also Brazil. We have great developers here, but just like you, most people are exported, if I can say this word, because they go to USA, to Canada, or to Europe. They don't stay in the country, and they don't do what you did to create a game, talking and speaking and showing the culture. That's great, ok? Eu falei aqui pro Pablo, pessoal, o que eu puder fazer, eu quero contar com vocês também. Eu vou fazer o máximo possível para que não só Runa, não só FannyPack, mas também Argentina, Godot, os desenvolvedores independentes possam alcançar outros patamares. Porque a FannyPack não é apenas um estúdio que pensa em indústria, mas são pessoas apaixonadas pelo que fazem. E de fato são. A gente consegue ver isso impresso em cada detalhe do jogo. E eu desejo de verdade que seja um sucesso. Eu espero o segundo título. Disse também que vou fazer posts. Vocês podem acompanhar também o meu Twitter. Vou estar marcando, retweetando vocês. Vou estar postando novidades. Quando tiver a data de lançamento também, vou estar postando aqui, para que a gente faça Runa alcançar cada vez mais espaço no mundo do desenvolvimento. Para que a cultura também alcance os jogos, assim como eles estão fazendo com esse jogo incrível. Tá bom? Então foi isso, pessoal. Quero agradecer a todos vocês aqui também pelo tempo. Foi pouco mais de 1 hora, porque quinta-feira eu confesso que eu estou bem cansado. I'm really tired. I'm working I'm working in the building, not as developer this week, and I'm really tired, but I really love this talk. I really love this conversation. Pablo, you're great. You're my hero from Argentina. It's not Messi. It's Pablo de Aro. I can see the name. I don't know if it shows, but I'm read right now. The name is De Aro. De Aro. Pablo de Aro. A indie developer hero. Most heroes don't wear I forgot the word. Capes. Great, thank you for that. You were on that. All FannyPack studios, congratulations for Runa, and of course it's gonna be great. Okay, really thank you. You have the space for the last words and all considerations to the audience, and then I'll translate that. Okay, it's your space. Okay. I hope you enjoyed this interview, and I hope you enjoy Runa when it comes out, and I hope you enjoy every game that I make, because after what Clisio said, I have to keep making games forever, it seems. Yeah, please. Don't stop. Ele agradeceu vocês e, como eu disse, né, ele me parafraseou, ele não pode parar de desenvolver jogos, e eu acho que vocês concordam também. Então, se vocês concordem, para que ele saiba que vocês concordam, vão lá no Twitter dele, faça um monte de comentário, vai lá, os links, tá, do Twitter, do Instagram e também da Runa, lá na Steam, estará tudo disponível aqui na descrição. Vocês podem ir lá, conferir tudo isso e fazer isso que eu falei. Encham, vamos fazer o Twitter ficar maluco. Vai ter um monte de retweet no FannyPack Studio e de Runa. Tá bom, pessoal? Então foi isso. Muito obrigado. Pablo, thank you very much
much for your time. I know it's hard to work, and now you have to take a time for you, take a break. I had a great time. I had a great time too. That was amazing, and I learned a lot. Really learned with Runa, and of course, all the people here learn as well. Okay, thank you very much. Good night for you in Argentina. I'll go to full screen. Stay a little bit. We're gonna talk in Discord in private, okay? But I'll just say my considerations to the audience here, okay? Okay. É isso aí, pessoal. Então, chegamos a mais um GameDev Talk. Um pouco mais rápido esse aqui. Até porque, como eu disse, tanto o Pablo como eu estamos cansados. Mas foi maravilhoso. E eu quero mais uma vez pedir para vocês. Vejam os links aqui na descrição do estúdio. Tanto no Instagram como no Twitter. Principalmente no Twitter. E o link para vocês darem um wishlist no Runa. Vamos lá, dê um wishlist. Joguem a demo, tá? A demo tá gratuita, tá fantástico. Eu joguei aqui, como eu disse anteriormente. Joguem. Façam gameplay, se possível, marquem FannyPack Studio para ele ver isso também e fazer cada vez mais alcançar um público diferente, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos que estiveram aqui. E para que essa live chegue a outras pessoas também, não esqueçam, deixem um like aqui, comentem, façam engajamento para que tanto a live como tudo que a gente trouxe aqui possa alcançar mais pessoas e fazer o mercado independente cada vez mais conhecido pelo mundo afora, tá bom? A todos, muitíssimo obrigado, uma excelente noite de quinta-feira, que Deus abençoe a cada um e nos vemos na próxima. Valeu!